Então, nós vamos fazer uma relação do anime Attack on Titan, que agora finalmente chegou ao final, né? Nós assistimos todas as temporadas e é uma história única, tá? Ele não é um anime de aventura que você vê um episódio, depois... Não, é tipo no modelo novela. É uma história única. E, para mim, foi uma das histórias em seriadas mais bem contadas, mais bem construídas. O autor, quando fez a obra, sabia exatamente o que estava fazendo. É uma obra com início, meio e fim, sendo que vários dados do que acontece durante toda a série você vai ver no primeiro episódio. Então é uma série muito bem construída e que é uma pena porque ela está no formato de anime e não de filme. Muita gente adulta vai ter preconceito em ver, né? Mas na minha opinião, Attack on Titan é uma das séries uma das histórias mais bem contadas que eu já vi, para vocês terem uma ideia. Foi um prazer imenso ter assistido Attack on Titan, quase todo ele, porque ele só terminou ano passado, quase todo ele na pandemia. Foi uma grata surpresa que eu não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar, né? E aí eu já fiz acabei de fazer um vídeo usando Attack on Titan como referência, mas eu vou repetir mais ou menos o que a gente falou lá, tentando dar o mínimo de spoiler, mas infelizmente, gente, spoiler vai ter, mas eu vou tentar não estragar as diversas surpresas agradáveis e interessantes que essa história conta. Bom, Attack on Titan se trata de um planeta que é praticamente idêntico ao planeta Terra, tá? Só que ele medeia entre uma percepção de Idade Média, tentando não dar spoiler, entre uma percepção de Idade Média, em que a gente lida nas primeiras temporadas com uma cidade medieval, e depois com o que seria o nosso planeta nos anos 20. Nos anos 20 do século 20, mais ou menos isso. E o que acontece é que existe um povo que ele vive numa ilha. Esse povo tem algumas capacidades e tem uma história de dominação. Esse povo dominou os outros povos do continente mais próximo durante séculos. E ora ele dominava, ora ele era dominado, ora ele dominava. E o rei desse povo, tentando uma solução com outro povo, ele migra para a ilha. Pessoas que tentaram fazer um mapeamento de Attack on Titan, veja bem, é outro planeta, mas seria mais ou menos, a ilha seria a ilha de Madagascar. Ou a ilha de Ceilão também, pode ser. Não importa. O que importa é que nesse anime, boa parte da população desse povo, que tem um certo dom paranormal, digamos assim, espiritual, ou sei lá, como é que a gente poderia definir, que são os titãs, né? A maioria da população vive nessa ilha isolado do resto do mundo. Acontece que as pessoas desse povo que vivem fora da ilha, eles vivem em guetos, sofrem preconceito, racismo e intolerância. São perseguidos, são fichados. Eles sofrem toda a opressão do mundo. E o povo que vive na ilha, que foi o próprio rei que levou, já nos anos, né, descobre que lá tem o material mais precioso do planeta, que é riquíssimo.
que a ilha é fonte de muita riqueza. Então eles vão tentar invadir a ilha. O Eren, que é o personagem principal, vai com um grupo tentar na ONU desse planeta, do que seria a ONU, levar uma conciliação. E é rejeitado. As ideologias de ódio, de extermínio do outro, claro, embalados pelo lucro que a ilha pode favorecer aos países, tornaram impossível a conciliação. Então é acionado um mecanismo, o Eren decide acionar um mecanismo que leva o extermínio de todo o planeta. E aí, só aí, quando o planeta percebe os grandes líderes que vão morrer, eles se arrependem. Eles se arrependem amargamente de terem refutado todas as ideias de paz. Nós já tínhamos comentado um pouco disso no outro vídeo, mas aqui a gente quer falar de um outro aspecto da questão, que é como o ser humano, diante da verdade, ele muda a opinião. Como o ser humano, o mais fanático dos seres humanos, o mais irredutível dos seres humanos, por exemplo, o ateu, o fanático religioso, domingo não é um bom dia para gravar vídeo e caminhar no parque. Quase todos os bares têm música. E aí eu acabei de descobrir isso. Aqui, para fazer esse tipo de coisa, não é o ideal. Então, vamos tentar continuar. E aí o que acontece? Esse arrependimento tardio acontece conosco quando nós não colocamos amor na nossa vida e nos deparamos com a realidade espiritual. Esse acontecimento atinge ao ateu empedernido que perseguiu, odiou, quando percebe que existe uma realidade espiritual. Quando os fanáticos religiosos de todas as religiões, os ortodoxos, os fundamentalistas, descobrem que existe vida após a morte, todos sobrevivem. Então essa perplexidade perante o inevitável, o fumante que se vê no leito de morte porque fumou, a pessoa que desencarna como fumante ou como alcoólatra ou como qualquer outra coisa, quando percebe que não detinha todo o saber e usou mal a sua vida física, essa perplexidade das pessoas daquele planeta do Attack on Titan perante o extermínio inevitável devido às suas próprias ações, nos remete a esse problema do conhecimento espiritual. Para que ele serve? Útil. A doutrina espírita, ela traz o conhecimento da reencarnação. E o conhecimento da reencarnação nos traz a libertação de todos os dogmas, todos os fanatismos, todas as intolerâncias. Ele amplia a visão do ser e ela traz uma segunda informação. Sobrevivência da alma, você sobrevive após a morte e vai arcar com as consequências dos seus atos em você e nas próximas vidas. Esse conhecimento é anti-ódio. Esse conhecimento pode dar à pessoa, mesmo que ela não se torne espírita. A questão aqui não é de conversão, a questão aqui é de ampliação dos níveis de consciência. Os rituais, as práticas espirituais, os locais em que a pessoa tem afinidade e gosta, isso não passa, na verdade, por esse conhecimento. Esse conhecimento é um conhecimento real. Se você sai do corpo, você vê essa realidade. A realidade é extrafísica. Ela não é uma religião. Ela não é um livro. Ela é uma coisa real. A que você vai se deparar
todos nós vamos nos deparar quando desencarnarmos. Ela não pertence a uma religião, ela não pertence a Allan Kardec ou ao teólogo que analisa Kardec ou ao centro espírita. É um conhecimento que acontece com todos. Nós contamos lá no Arautos de um livro, e nesse livro se fala de uma pessoa, um brasileiro, que ele não conhecia, nunca estudou a doutrina espírita, pelo que eu entendi, né? Não conhecia nada desse campo da mediunidade, de realidade espiritual, mas era espiritualista, mas ele era espiritualista ligado ao mentalismo, às forças da mente, ao conhecimento oculto da mente, essas coisas. E mediunidade, mundo espiritual, essas coisas, ele não, pelo que eu pude entender do livro dele, não era o campo de atuação dele. No entanto, ele fica doente e é internado no hospital na Praça Cruz Vermelha, no Rio de Janeiro. E com a doença, ele começa a ter desprendimento do corpo. Ele começa a sair do corpo, guiado por um espírito de uma mulher, uma mentora, né? A gente vai chamar de mentora. E aí, o nome do livro é 20 Dias no Mundo dos Mortos. Ele tem 20 dias de experiências fora do corpo totalmente lúcidas. Lhe é proporcionado isso. E ele escreve isso. Ele nunca tinha escrito livro nesse conteúdo. Nunca tinha escrito livro nesse conteúdo. E o que ele vê? Vamos narrar então, rapidamente. Essa pessoa que não era espírita, nunca leu o livro espírita, não tem nenhum conhecimento ligado à doutrina espírita, mas que, por ter ficado doente, lhe foi proporcionada essa experiência. A experiência, o que ele vê? A mentora manda ele olhar para a Praça Cruz Vermelha e pergunta a ele quem ela está vendo sozinho, sem companhia espiritual. Ele olha e percebe que todos os encarnados, todas as pessoas do mundo físico que ele está vendo, todas elas estão acompanhadas de espíritos. E a doutrina espírita explica isso. É um conceito básico do conhecimento espírita. Nós não estamos sozinhos. E ele percebe que existe uma realidade espiritual, que existem espíritos desencarnados para lá e para cá. Estão entendendo o que eu estou querendo? Por que eu estou contando essa história? Ele não é espírita, ele não leu o livro espírita, ele não leu André Luiz, ele não leu Allan Kardec. Mas no final do livro, ao final do 20º dia, no 21º dia ele desencarna, tá? Então, eu não sei exatamente quanto tempo depois, mas logo depois ele fica ruim, não consegue mais escrever e desencarna logo em seguida. E o livro foi publicado os 20 dias, o diário de 20 dias de experiências fora do corpo que ele teve. E o que ele vê é exatamente aquilo que a gente ensina nas casas espíritas. Obviamente, é disso que eu estou falando. A inevitabilidade da realidade espiritual mostrada pelo conhecimento espírita. Isso não é uma coisa de religião. Você vai lidar com essa realidade. Não é, eu tenho razão, você não tem. A sua crença, ela pode continuar sendo a sua crença, mobilizar a sua forma de entender, desde que você coloque essa visão, essa percepção de que há um mundo espiritual, há reencarnação, e que você já viveu muitas vidas, e todas as experiências são para o aprendizado, que a sua religião não é única, que Deus não está apenas contigo, e que temos uma questão de solidariedade fraternal para com todos os seres e coisas. Então por isso que na doutrina espírita Jesus tem razão. Jesus não tem razão porque ele é o dogmatismo de dizer que quem não adora ele numa igreja não está salvo e vai para o inferno. Jesus tem razão porque ele ensinou o caminho do amor. Quando você chega lá do outro lado, e isso as experiências que as pessoas têm de quase morte no mundo todo também confirmam, os seres de luz que aparecem para as pessoas não perguntam de forma alguma que religião a pessoa teve. A questão é do sentimento. Então as experiências de quase morte confirmam Jesus.
a experiência de sentimento de amor. É isso que nos liberta. O conhecimento espiritual, quando você se depara com ele, quando desencarna, leva à perplexidade que os habitantes do anime Attack on Titan tiveram ao verem a inevitabilidade do seu destino. Teve uma série de livros psicografados. Eu vou terminar o vídeo, vou ficar parado aqui, porque para onde eu ando tem caixa de som alta. Então, para terminar o vídeo, eu tenho que ficar fixo no lugar em que o som não chegue tanto. Ah, se eu soubesse. Foi uma série de livros, eu acredito que nem seja mais editado. E essa série de livros, Ah, se eu soubesse, falam exatamente disso. Da perplexidade das pessoas que chegaram do outro lado e ficaram imensamente surpresas com a realidade espiritual. Ah, se eu soubesse, é justamente o que os personagens do anime Attack on Titan tiveram ao ver o que levou tanto ódio. Ah, se eu soubesse, é o que justamente o que a gente quer, a reflexão que a gente quer fazer hoje. Nós não precisamos esperar o desencarne para nos transformar em pessoas que lutem pelo mundo melhor, por um mundo de paz, que lutem para a construção de uma sociedade amorosa. Não é preciso abandonar religiões ou formas de crença. Você pode usar esse conhecimento perfeitamente, continuando com seus rituais Rosa Cruzes, católicos, umbandistas, do candomblé, do budismo. Cada crença, ela pode trazer o conforto espiritual íntimo, mas o conhecimento de que a realidade espiritual continua, o conhecimento de que você sobrevive após a morte, que existe a reencarnação, isso é um fato. As interpretações que se pode dar disso vão ser variadas, é normal. A visão da reencarnação que o conhecimento espírita traz é diferente da visão da reencarnação da teosofia, por exemplo. E deve ser diferente da visão de reencarnação do Rosa Cruz. Eu não conheço tanto assim para falar. Mas é diferente da visão tradicional hinduísta. Isso é normal. Ou do budismo tibetano. Haverá divergências porque isso é normal do ser humano. Mas vejam bem, tanto a pessoa, o hinduísta, o budista tibetano, o Rosa Cruz, o teosofista, todos eles, por serem reencarnacionistas, sabem da necessidade da convivência fraternal com todos. Isso é uma coisa que essa visão dá a quem a possui. Entende que cada existência importa. E que cada existência de cada ser humano, ela está cumprindo um certo papel. Na visão espírita, e eu vou me ater a ela, esse papel é evolutivo, é de crescimento, é de conhecimento, de autoconhecimento. Conhecimento, autoconhecimento que leva à construção do homem espiritual, do homem espiritualizado, do homem integrado com a natureza, com o divino e consigo mesmo. E esse homem espiritualizado é um homem sano, um homem que se curou da doença materialista da divisão de mundo, que tanto nos trouxe transtornos ao longo de milênios e que nos traz transtornos agora. Nós ainda somos orgulhosos, egoístas, indiferentes, insensíveis, ainda temos muitos apegos, porque infelizmente o conhecimento ele não é mágico, ele não é capaz de por si só transformar consciências abruptamente, porque erros e condicionamentos culturais, sociais que nós adquirimos ao longo de milênios demandam um trabalho, o trabalho da reforma íntima. Mas então, voltando à questão do Attack on Titan,
a perplexidade diante do inevitável. É isso que a gente deve pensar. O conhecimento da realidade espiritual é um fato. Muitos de nós, quando chegamos lá do outro lado, que temos esse conhecimento, muitas vezes apenas literário, quando chegamos do outro lado e deparamos com a noção de que isso tudo era verdade, a gente entra no que eu chamo de síndrome de Schindler, da lista de Schindler. Por que eu não fiz mais? Por que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não me dediquei para vencer mais isso ou aquilo? Essa perplexidade perante o fato real de que a vida espiritual existe e é real, pode ser um estímulo para a nossa melhoria hoje. Assim como no anime Attack on Titan, aqueles que perceberam que a humanidade seria exterminada, rapidamente entenderam que quem criou isso foi seu ódio. Nós também devemos perceber, aí eu lembro de Jesus, que o ódio gera ódio. Que nós não devemos, nós devemos buscar vencer o nosso ódio, a nossa raiva. Tudo aquilo que nos leva a agir contra o outro. Obviamente que isso não pode ser apenas discurso. Isso trata de um trabalho íntimo de conscientização, que é de longo prazo. Dura uma vida inteira. Um espírito uma vez me disse. É um trabalho de uma vida inteira. Então é isso, gente. Attack on Titan nos lembra com a perplexidade daqueles que durante todo o anime usaram ódio como caminho, que o ódio gera destruição. E se queremos uma humanidade, um mundo de regeneração, se queremos levar ao mundo sentimentos de amor, esse sentimento de amor tem que ser usado agora, sem pré-condições. O outro não tem que se ajustar à nossa visão de mundo. Nós temos que viver e deixar viver. Nós temos que apreciar a multiplicidade de caminhos, escolhas, gêneros, crenças, e entender a beleza divina que existe nisso tudo. Ok, gente? Ficamos por aqui. Boa tarde, bom domingo, boa semana, boa vida.